Bom dia, irmãos. É uma alegria poder compartilhar com os irmãos aqui essa manhã. O pastor Júlio estava falando, sobre as missões, sobre a questão da Índia, a África. E a Índia, um dos grandes desafios é o treinamento mesmo, de obreiros nativos, de obreiros que estão lá fazendo a obra do Senhor, indianos, que estão trabalhando em vilas isoladas. A Índia tem cerca de 600 mil vilas, e na sua maioria nunca ouviu falar de Jesus. Então são lugares difíceis, onde a perseguição é muito grande, e há algum tempo atrás, nós realizamos o treinamento de obreiros em Lucknow, e aí nós alugamos um auditório de uma organização para trazer esses obreiros do interior. Alguns vieram de 200, 300 quilômetros, aí você tem que providenciar o transporte, a passagem, porque não tem como dar treinamento para aqueles obreiros lá na vila onde ele está, porque a perseguição lá é intensa. Eu consigo ir nas vilas, nós fomos a várias dessas vilas naquele período, mas nós não podíamos permanecer ali mais do que 3 horas. A gente ia com os irmãos, o David Astana e a Rohini, que é a esposa dele, são obreiros que trabalham ali no interior, Eles vão de Lucknow para cuidar de obreiros naquelas vilas. E então a gente programava cada dia para ir numa daquelas vilas, às vezes 200 ou 300 quilômetros de distância, e o motorista do carro não podia ser hindu, tinha que ser muçulmano, porque os muçulmanos são minoria também, são perseguidos, na Índia. Então a pessoa que estava organizando o transporte tinha que ter certeza de que o motorista não era hindu, porque ele poderia nos entregar. E então a gente ia levando uma caixa. O David Astana tem uma caixa de óculos, Ele não é oftalmo, mas ele tem uma tabela lá para ver o grau da pessoa. E a gente entrava na vila com aquela caixa. Na verdade, não precisamos usar os óculos nenhuma vez, que o problema não era a visão, Era só para ter uma álibi, uma desculpa para uma situação de emergência. E aí, quando chegava ali, entrávamos pelos corredores daquela vila, até chegar no lugar, os irmãos já estavam todos ali reunidos. E durante 3 horas a gente estava ali ministrando com as pessoas, olhando pessoas que estavam observando de longe, crianças, ouvindo a palavra de Deus, os testemunhos. Eu me lembro que uma senhora deu um testemunho lá dizendo assim: olha, há 1 ano atrás eu entreguei minha vida para Jesus. E a liderança local disse que ia pôr fogo na minha casa, ia queimar tudo. E esse ano aconteceu que Deus abençoou a minha casa. E eu consegui construir a minha casa de alvenaria, porque a casa dela era de lona. E mais difícil de pôr fogo na casa que é de alvenaria. Ela falou: passou 1 ano e ninguém pôs fogo na minha casa. Esse é o tipo de situação que eles enfrentam naquele lugar. E depois de 3 horas a gente entra no carro e pega a estrada. Porque quando alguém estiver perguntando quem eram os estrangeiros que estão aí, ou tiveram aí, já tínhamos saído do lugar, Então são situações que totalmente fora daquilo que a gente está acostumado. E são lugares difíceis. Por exemplo, Odisha, nós estivemos naquela região da Odisha, andando em vilas, E Deus providenciou um irmão que foi com a gente na viagem, que o irmão dele era um dos ministros do governo daquele estado. Aí o irmão dele nos acompanhou nos lugares, era uma autoridade conhecida, e nós entramos nas vilas, Mas sempre é um grande desafio. E uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração já há algum tempo, faz alguns anos, É a importância da gente depender de Deus e confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Não deixar de fazer o que o Senhor nos mandou fazer por causa da adversidade, por causa do problema, da situação, porque a nossa dependência é de Deus. Por isso que hoje eu estava meditando no Salmo 27, eu gosto muito de meditar nesse salmo, onde Davi fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu nisso confiaria, quer dizer, confiaria no Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Esse salmo aqui, essas declarações de Davi, não é uma declaração assim de pensamento positivo, por exemplo. Não vou pensar positivo hoje, vou amanhecer o meu dia pensando positivo, que os meus inimigos não podem contra mim. Não, o que Davi está fazendo aqui é uma declaração, é uma decisão tomada, porque o medo, todos nós temos medo, todos nós vamos ter temores, nós todos somos suscetíveis à inquietação, à ansiedade, a viver o dia ansioso por coisas que precisam ser resolvidas. E Davi está nos ensinando aqui algo muito profundo, e eu creio que é importante a gente atentar para isso, porque esse salmo é o salmo que todos nós deveríamos ter como atitude todo dia de manhã, quando a gente se levanta. De levantar declarando: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Não é só a salvação porque Ele me salvou dos meus pecados, que isso é a coisa mais maravilhosa que aconteceu, mas também Ele nos salva das nossas dificuldades, dos nossos temores, dos nossos medos, de maneira que o segredo para vivermos uma vida vitoriosa e para a gente vencer não é a ausência de problema, não é a ausência da dificuldade, mas é a presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, a minha atitude diante das situações e das circunstâncias tem que mudar. Porque quando eu olho as coisas na ótica humana, na minha mentalidade humana, eu vou ter medo, ansiedade, inquietação, mas quando eu resetei a minha mente, como Davi está fazendo aqui, é como se ele estivesse resetando os pensamentos, dizendo: olha, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E aí a frase seguinte, ele faz um desafio, não é uma pergunta aqui, quando ele fala: o Senhor é a minha força, de quem me recearei, ou quem terei medo, né? A quem temerei? Ele está desafiando os medos e temores, os inimigos, a guerra que poderia acontecer. Ele está desafiando essas coisas, dizendo: eu não vou ter medo em face dos meus adversários. Essa é uma decisão tomada. Eu não vou ter medo diante da adversidade, porque eu sei que quem está comigo é o Deus Criador do céu e da terra. Ele já escreveu a minha história. E Ele deu promessas, e há promessas na Bíblia que nós podemos aqui meditar nelas e passar por elas, e você vai perceber a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Deus cumpre o que prometeu. A palavra de Deus diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir a palavra. Ele zela por esta palavra. Inclusive a palavra diz assim, que assim como a chuva desce sobre a terra e não volta atrás sem antes concluir o seu ciclo, né, ou cumprir o seu propósito, que é dar semente ao que semeia, pão ao que come, né, ou seja, a chuva vem e ela vai provocar todo esse efeito e resultado, ela não volta sem esse resultado. A palavra diz assim: assim a palavra da minha boca não voltará atrás sem cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Agora, irmãos, o segredo aqui é como nós começamos o nosso dia. Como nós nos levantamos a cada dia na certeza de quem é o Deus que nós servimos. E eu quero desafiar você nessa manhã a buscar esse lugar em Deus, porque esse lugar está em Deus, na presença de Deus. O salmista está querendo aqui em Deus não apenas proteção, livramento, salvação, mas ele declara:
Uma coisa eu estou pedindo ao Senhor, eu quero estar no seu tabernáculo, eu quero habitar na sua casa, eu quero a comunhão com Deus, eu quero a presença dEle, eu quero estar com Ele. Isso faz toda a diferença. Alguns anos atrás eu estava morando aqui em Trindade, numa casa, e nos fundos da casa tinha um gramado, um pezinho de coco, um pé de mexerica do outro lado. E o Senhor começou a me despertar para orar pela madrugada. 3 horas da manhã, um dia, eu acordei e não conseguia dormir. E eu fui para o quintal, botei uma cadeira ali e fiquei falando com o Senhor. Na noite seguinte, às 3 da manhã, o Senhor me despertou de novo. E eu comecei a perceber que não conseguia dormir enquanto eu não ia para a presença de Deus e falasse com Ele, entende? E depois daquele tempo, buscando o Senhor ali, às vezes 1 hora, 2, falando com Deus, eu voltava a dormir tranquilamente. Meu sono voltava normal, mas eu não conseguia dormir sem ir para lá, para a presença do Senhor. E eu sentia Deus me atraindo para a presença dEle. Eu comecei a observar uma coisa, que em épocas de lua cheia, por exemplo, a lua a casa ficava o contrário, né? Então a luz da lua, determinada hora da madrugada, ela ia iluminar toda aquela área de grama. E o Senhor começou a me despertar exatamente no momento em que a luz da lua tinha clareado todo o quintal, porque Deus sabia que eu gostava daquele momento, que estava tudo claro, parecia dia, e eu apreciava aquele momento. E às vezes era 2:30 da manhã a hora que isso acontecia, mas se era 2:30, 3 horas, no exato momento em que a luz da lua estava clareando todo o quintal, era a hora que Deus me despertava. E eu comecei a sentir isso, a presença de Deus. Aí eu me lembro quando eu cheguei em Metsemane, aliás em Macaringue e Maconguele, que são vilas isoladas lá no Moçambique, numa região deserta. São vilas que ficam entre o Rio dos Elefantes e o Rio Limpopo. E ali é um dos lugares mais isolados que eu já fui. Quando eu cheguei a primeira vez, eram umas 10 horas da noite, quando nós entramos em Macaringue. E eram casas, aquelas casas redondinhas, né, cobertas de sapé, no meio do nada, um lugar extremamente primitivo. Eles não tinham contatos com estrangeiros, então era um lugar perigoso. E quando eu pisei ali com a equipe, nós estávamos com 2 obreiros moçambicanos, que a gente entrou ali, eu olhei para aquele lugar em volta das casas e eu vi uma grama verde. Era muito bonito o gramado. E eu olhei para a lua, era lua cheia. E naquela noite a lua estava brilhando sobre aquele lugar. E naquele momento o Senhor ministrou meu coração. Eu já estou aqui, eu estou nesse lugar. A presença de Deus estava lá. Deus sempre chega primeiro. E eu me lembro que quando eu vi aquela grama, eu falei com os irmãos, pastor Antônio, outro irmão que estava com a gente, eu disse, que gramado bonito. E aí eles disseram para mim, pastor, não é grama, é areia. Aqui é deserto. Não tinha grama, mas nos meus olhos veio uma visão de Deus e eu vi aquilo tudo gramado. Era um verde bonito. A presença de Deus, ela faz com que a terra seca se torne um terreno bonito. O lugar que a tristeza se torna alegria. A presença de Deus faz toda a diferença. E por isso que eu estou dizendo que é muito importante a gente atentar para essa realidade. De que nós precisamos da presença de Deus. Porque o segredo da gente ganhar uma batalha, o segredo da gente vencer, é quem está conosco. Não é a minha habilidade, não é a minha capacidade, não é a minha mente que tem capacidade de entrar nesses lugares, mas é a presença de Deus. Deus conosco, e a gente pode começar o nosso dia, a gente pode avançar. Esse é o segredo para a gente poder conquistar e vencer os nossos adversários, né? E Davi, ele mencionava isso aqui no Salmo 27, depois você pode meditar em casa melhor, né? Ou seja, o segredo da nossa vitória não está na minha rotina diária de estabelecer um alvo, quais os alvos que eu tenho daqui para frente, qual é, e nem na sua mente. Vou criar uma rotina diária, porque essa rotina
vai me ajudar a alcançar. Não, não é a rotina. Não é essa rotina que vai trazer a sua vitória, mas é o tanto que você entendeu a sua dependência de Deus, o quanto Deus é aquele que você espera a cada dia, de onde vem a sua força, de onde vem a sua energia, né? E aí por isso você não vai temer os inimigos, né? Se o Senhor está do nosso lado, a quem vamos temer, né? Quem vamos temer? Aleluia, glória a Deus. E assim vamos sendo guiados por essa luz, que é a luz de Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, se eu estou andando com Cristo, eu não vou andar mais em trevas. Eu agora tenho uma visão da vida. Eu posso levantar de manhã e declarar bem cedo, declarando que esse dia será um dia abençoado, é um dia de vitória. Por isso que eu tenho sempre falado que missão começa e termina na oração. Tudo começa e termina na oração. Eu me lembro quando a gente estava uma vez na Etiópia, o pastor Luiz John. Pastor Luiz John, ele foi missionário na Arábia Saudita por 35 anos. Ele partiu para o Senhor alguns meses atrás, estava nos Estados Unidos, partiu para o Senhor. E nós programamos para nos encontrar em Addis Ababa, e de lá nós fomos para a região da Didiga, lá na fronteira com a Somália, quase 1.000 quilômetros de distância. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, o pastor Luiz John, todos os dias, 3 da manhã, ele começava a orar. E ele orava intensamente. E não orava em voz baixa, não, ele orava alto mesmo, de maneira que eu não conseguia dormir. 3 da manhã ele estava orando e ia até às 7 da manhã, orando. Todas as noites que a gente estava lá. Orando, louvando a Deus, falando com o Senhor. Aí um dia, na hora do nosso café da manhã, na Etiópia, o café da manhã lá é bode cozido, sabe? Eles cozinham o carneiro, o cabrito, e come com caldo. Não tem pão de manhã, não. Aí na hora do café, eu perguntei para ele assim, falei, você não está conseguindo dormir? Desde as 3 da manhã esses dias, o senhor está orando até as 7 da manhã? Ele falou assim, é a única maneira que eu encontro de ver a igreja na Arábia Saudita de pé. Porque a perseguição está lá, os irmãos estão sofrendo, e se eu não for para a presença de Deus, se eu não levantar o meu dia na presença de Deus, como que nós vamos vencer os nossos inimigos? E ele dava testemunhos fortíssimos de inimigos que caíram por terra lá na Arábia Saudita por causa da oração. Momento, uma vez que eles estavam lá no porão da casa, falando com Deus, e são irmãos como nós, com crianças, com bebês, que estavam lá. E ele sempre declarou para os irmãos, se a polícia chegar, se acontecer alguma coisa, eu vou no lugar de vocês, eu me entrego. Né? E chegou, o vizinho viu que o pessoal tinha entrado para a reunião de 2 em 2, e eles revestiam a parede do porão da casa com placas de isopor, para os vizinhos não ouvir o louvor, a oração e denunciar. Né? Então eles faziam esse sistema. Né? Mas o vizinho viu que eles estavam entrando e identificou que eram cristãos, então ligou para a polícia e disse, eles estão lá embaixo, chegaram de 2 em 2. E vieram os carros da polícia, pararam em frente à casa e os irmãos foram orar. E disseram, Senhor é a nossa salvação, a nossa luz. Exatamente orando o Salmo 27. Senhor é a minha salvação. Eu não temerei em face dos meus inimigos. Ainda que o exército se levante contra mim, eu não vou temer. É uma decisão tomada. Amém, amados? É uma decisão tomada. E de repente, a polícia ligou o carro e foi embora. E o vizinho gritava, volta, eles estão ali. Ninguém sabe por quê. A polícia ligou o carro e foi embora. Eu me lembro, quando o Luiz João foi pegar o visto para vir ao Brasil, ele entrou na embaixada do Brasil lá em Riad. E quando ele foi falar com a consuleza, né, que era mulher, e ela perguntou o que ele fazia, ele disse, eu sou pastor aqui na Arábia Saudita. E ela falou, o senhor é louco? O senhor é pastor aqui? Falou, sim. E nunca prenderam você? Falei, não, nunca me prenderam. Eles sabiam
sobre o Luiz John, mas nunca sabiam quem era ele. E ela ficou impressionada, mas como que vocês fazem? Olha, lá nós oramos, nós reunimos lá. E essa mulher disse assim, eu posso participar de uma dessas reuniões? Ele falou, com certeza. E aí teve um dia que ela foi com um oficial lá da Embaixada Brasileira, participou da reunião lá no porão da casa dele. E o rapaz que ela levou tocava violino. Eu me lembro que eu estava, me parece que na Índia, e ele transmitiu para mim lá via internet, né? Eles louvando a Deus, o rapaz tocando lá no porão da casa dele. E eu fiquei ouvindo, até dormir à noite, ouvindo o louvor, o pessoal louvando a Deus, e aquela mulher foi lá para ouvir a palavra de Deus. Aí o Luiz John falou comigo, eu quero abrir uma célula lá na Embaixada do Brasil. E na verdade ele era um homem que não tinha medo. Esse medo ele substituiu por uma profunda confiança em Deus. Nós, a Igreja de Jesus, precisa se preparar, porque nós vamos enfrentar a perseguição. A perseguição virá tão certo como nós estamos aqui. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver de maneira piedosa sofrerá perseguição. Se nós nos levantamos para viver o Evangelho como ele é, nós vamos sofrer perseguições, a perseguição virá. E o Luiz John, eu lembro que viajando por aí, traduzindo ele, em todo lugar ele repetia a mesma coisa, ele dizia, por favor, não chore por nós na Arábia Saudita, não chore por nós. Está certo que nós enfrentamos problemas, pessoas sofrem perseguição, prisão, mas a igreja está crescendo, estamos felizes. Ele dizia assim, chore por vocês aqui no Brasil, porque ainda vocês não sabem o quanto vale a pena padecer ou sofrer pelo nome de Jesus. Ele fazia muito essa declaração, e essa foi uma coisa, eu já estava meditando nisso também. Em Atos 9:16, né? Quando a Bíblia fala que Paulo, o Saulo, né? Que depois se tornou o apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. Por isso que Jesus falou para orar pelos nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos e orar pelos nossos perseguidores. Porque o perseguidor da igreja, ou os nossos inimigos, porque temos ou andamos com Cristo, eles não podem resistir a uma coisa chamada poder do Evangelho de Jesus. Paulo disse assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De maneira que quem está perseguindo hoje, amanhã pode ser um pastor ou um pregador do Evangelho. E quando Paulo estava perseguindo, arrastando, prendendo os irmãos, aliás, diga-se de passagem que o livro de Atos dos Apóstolos mostra exatamente a igreja sendo perseguida, inclusive Estevão foi apedrejado, depois de dar o testemunho dele, e Paulo, ou Saulo, foi a pessoa que estava administrando ou estava liderando o pessoal que matou Estevão. A roupa de Estevão foi colocada aos pés dele. Ele estava liderando, ou seja, as roupas de quem era executado eram colocadas aos pés do líder. E Saulo estava ali autorizando o apedrejamento de um homem de Deus, Estevão. E ele estava animado com a perseguição, de repente, o Jesus da igreja apareceu a Paulo no caminho. E a Bíblia diz que Paulo caiu com escamas nos seus olhos, ele não conseguia enxergar porque a luz era intensa. E Jesus falou para ele e disse, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Em outras palavras, você não está perseguindo a igreja de Jesus, você não está perseguindo pessoas, é a mim que você está perseguindo. Dura coisa para você é recalcitrar contra os meus agrilhões. Sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é aquele negócio de controlar o gado, que tem um espeto na ponta, um finco, que é para manter o gado em linha. Então o gado já sabe que tem um aguilhão, que aquilo vai doer, vai furar na pele, e ele não quer aquilo, então ele vai obedecer. O que Jesus está dizendo é o seguinte, em outras palavras, não tem como você lutar contra o poder de Deus. Não tem como você lutar contra o poder do Evangelho de Jesus. Porque é poder que você não tem como vencer.
você está fazendo algo que vai ser duro para você, você vai sofrer, não tem saída. Você não vai vencer, em outras palavras. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo, tomado de perplexidade, seguiu a orientação que Jesus deu a ele, que era para ele ir para uma rua chamada direita, né? E lá ele ia encontrar um irmão. E Deus falou com Ananias para ir e orar por Paulo. E quando o Senhor falou para Ananias, ele ficou perplexo. Mas, Senhor, esse não é o homem que está perseguindo, arrastando, prendendo, matando? Aí a palavra de Deus foi: vai, porque esse é meu escolhido. E o Senhor falou para Ananias, aliás, quando Ananias chega lá, Ananias diz assim, Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo. Agora ele virou irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra que Deus tinha dado a Ananias foi assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: esse homem que está perseguindo a minha igreja, eu vou ensinar para ele o quanto, a medida que ele deve sofrer por causa do meu nome. Ou seja, de perseguidor, ele se tornou perseguido por causa do Evangelho. Ele deu tudo, ele entregou a sua vida por causa do Evangelho de Jesus, porque ele creu. Irmãos, essa é a maneira que nós devemos viver a nossa vida cristã, começando aqui pelo Salmo 27, que depois você pode meditar em casa. As atitudes que os apóstolos, servos do Senhor, tiveram, é a atitude que nós precisamos, é uma atitude de fé inabalável no Senhor. Vamos caminhar fundamentados sobre uma rocha que é Cristo, numa fé absoluta, porque diante dos obstáculos, diante dos temores, das perseguições, das nossas aflições, dos problemas que enfrentamos, nós podemos nos levantar e declarar: eu não vou ter medo diante dos meus adversários. Jesus é aquele que nos livra. Eu poderia dizer para vocês que quantos livramentos que nós já tivemos, quantos livramentos lá no campo missionário. Quantas vezes na Índia que a gente saiu do lugar e depois os irmãos falaram: o líder da localidade esteve aqui logo depois. Então a perseguição, ela é um problema em muitos lugares. O David Astana com a esposa dele, Rohini, são meus amigos. Quando eu vou para Lucknow, eu fico na casa deles. Eu ia para lá o ano passado, vai fazer um ano, em dezembro do ano passado, que eu estava planejando ir, não conseguia falar com ele. Só consegui falar com ele no mês de junho, porque ele estava preso. Ele foi preso por 6 meses, por dar testemunho do Evangelho. E ele não, mas ele não parou. Nós estamos pensando para o ano que vem fazer novamente o treinamento de obreiros em Odisha e Lucknow. Já estamos planejando, estamos pensando, falando. Por que o David tem essa visão, essa decisão de servir a Deus? Porque ele conheceu a Jesus. A esposa dele conhece a Jesus. Ela era hindu, a família dela era toda do hinduísmo e também alguma parte da família era muçulmana. Ela, a Rohini, ela leu todos os livros que ela conseguiu do hinduísmo, do islamismo, tentando encontrar paz, encontrar uma resposta para a vida dela. E um dia, a tia dela conheceu Jesus. E a tia dela, que era muçulmana, tinha entregado o coração para Jesus. E passou por ela e disse assim: Rohini, Jesus te ama. E foi embora. E ela começou a ficar pensando: quem é esse Jesus que me ama? Porque os deuses do hinduísmo ou do islamismo, ela nunca ouviu falar que alguém amasse ela. Mas a minha tia falou que tem um que chama Jesus que me ama.
Então ela arrumou uma Bíblia e começou a ler a palavra de Deus e encontrou o Jesus que amava ela. E hoje ela está pregando o evangelho, ela vai visitar a família, prega o evangelho para a família. Aí quando eu estava lá na casa deles, da última vez que eu estive com eles, a Rani, ela é irmã da Rohini. E ela era uma mistura de hinduísmo com islamismo, né? E ela foi para a casa dele. E lá ela começou a ouvir o evangelho de Jesus. Ela foi batizada dentro do banheiro da casa dele. E hoje a Rohini ela vai casar nos próximos dias. Ela agora anda com Jesus. O evangelho entrou na vida dela. Eu me lembro que a gente estava indo para uma vila. Eram uns 200 quilômetros do lugar onde a gente estava, Lucknow. E durante o percurso todo, a Rohini começou a cantar um cântico que estava no coração dela, que o Senhor me levando nos seus ombros, né? In his shoulders, ele me levando. E ela cantava sem parar, e nós começamos a cantar com ela. Nós fomos e voltamos cantando a mesma canção. Parecia um disco que arranhou. Mesma coisa. Eu posso estar segura, porque eu posso andar, ele me toma nos seus ombros. Esse é algo assim que é o poder do evangelho. O evangelho de Jesus entrando nessas situações, nessas realidades, né? Para que essas pessoas possam receber Jesus. Numa dessas vilas, a maioria daquele pessoal que nós somos na vila eram muçulmanos. E nós levamos Bíblia em áudio. E aí tinha um pessoal reunido e colocamos a Bíblia em áudio na mão de cada uma daquelas pessoas. E cada um deles ligaram a Bíblia, o aparelho, né, para ouvir, ver se estava funcionando. E foi uma coisa tão interessante que todos aqueles aparelhos ligados ao mesmo tempo fizeram um barulho em hindi, a palavra de Deus sendo tocada ali, né, na língua hindi, no meio daquele pessoal. E a única coisa que veio à minha mente naquele momento é aquela palavra que a terra vai se encher da palavra do Senhor e do conhecimento de Deus. E a gente tem declarado isso, que essas pessoas, esses lugares vão conhecer Jesus. E como que isso vai acontecer? Não é na nossa habilidade, não é na nossa capacidade, mas é na poderosa mão do Senhor que faz essas coisas, né? E lá nas aldeias terenas, por exemplo, os irmãos, hoje a gente entra lá com tranquilidade, mas há uns 30 anos atrás, não era bem-vindo missionários lá. E o evangelho entrou naquelas vilas, nas aldeias indígenas lá do Mato Grosso do Sul. E os irmãos contaram agora, essa última viagem lá, eles contaram para mim que alguns anos atrás, um senhor idoso até comentou, eles queriam fazer um batismo lá na aldeia Cachoeirinha, e tinha um lago lá, onde eles iam fazer o batismo. O cacique disse que eles não tinham autorização para fazer batismo no lago, porque se eles fizessem isso, o lago ia secar. Então, para não secar o lago, não tem batismo aqui. Aí os irmãos foram lá, assumiram uma atitude de fé, irmãos, e cavaram um poço, cavaram um lugar sem ter água, pensando, de repente conseguimos água, botamos aqui, fazemos batismo. E quando eles terminaram de cavar o poço, veio uma chuva que Deus mandou, e aquele lugar encheu de água. E eles fizeram o batismo. E o poço que o cacique disse que ia secar se eles fizessem o batismo, secou. E no lugar onde eles fizeram o batismo, nasceu uma fonte. E começou a jorrar água daquele lugar. Sabe o que é isso, irmãos? Poder do Evangelho de Jesus. Quando nós cremos no Senhor, quando nós andamos com Deus e sabemos quem é o Deus que nós estamos, ou que está conosco, então a história muda. Então a situação muda. Então nós não vivemos mais debaixo de temor. Não vivemos mais com medo, inquietos, inseguros, mas nós nos levantamos com a força que não é humana, é a força sobrenatural do Senhor. Mesmo em face às dificuldades, em face ou diante dos inimigos, diante das batalhas, diante dos problemas, nós podemos nos levantar na força do Senhor e declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O poder dele que opera em nós é transformador, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro no Nepal, contei isso aqui várias vezes já, né? Mas um rapaz me fez uma pergunta, um jovem, 17 para 18 anos, ele disse assim: missionário, como é andar com Jesus num país onde não há perseguição? É uma pergunta que me chocou, porque eu nunca tinha ouvido essa pergunta. E nem tinha considerado isso. Como que é para nós viver no Brasil, onde para nós não tem o tipo de perseguição, pelo menos, que nós vemos na Arábia Saudita, que você vai ver no Nepal, na Índia, né? Eu me lembro, eu perguntei para ele, aliás, eu respondi para ele, né, que é terrível viver num país onde não há perseguição, porque nós não sabemos valorizar a liberdade que temos, simplesmente não sabemos. E aí eu perguntei, e para você, como tem sido? Ele disse, depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu perdi a minha família, perdi os meus amigos e perdi o emprego também. Perdeu tudo. E eu perguntei, eu queria dar para ele uma palavra de conforto. Mas antes de dizer qualquer coisa, ele disse assim, mas missionário, Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo até o fim, eu não preciso de mais nada. Ou seja, alguém que agora tem Jesus e descobriu que Jesus é o tesouro que vale mais que tudo. Ele é mais importante do que ter família, ter emprego ou ter amigos. De maneira que ter Jesus como amigo é tudo. Essa é a posição, essa é a atitude, é a decisão que nós precisamos tomar, irmãos. É uma decisão tomada de que nada é mais importante para mim do que Jesus. E quando a gente não enfrenta essas perseguições, essas situações, nós somos tentados a pensar que Jesus é apenas o santo milagreiro, aquele que me ajuda a resolver meus problemas, eu continuo ansioso, inquieto, não tem tanta coisa para me desafiar, parece que a gente fica meio perdido. E nesse lugar onde você se sentir perdido, é a hora de você voltar para a presença de Deus e descobrir qual é o valor importante, qual é o verdadeiro valor, quem é a pessoa que está andando com você, como é andar com Jesus, como é crer no Evangelho de Jesus, sabe? O pastor Ishor, lá em Biratnagar, no interior do Nepal, nós fomos com ele visitando vilas e andando, né? Foi uma das viagens difíceis que eu fiz na garupa de uma moto, 300 quilômetros, para fazer batismo e voltar no mesmo dia. Batismo, pregação, lá naqueles lugares. O Ishor, ele era da alta casta do hinduísmo. E aí ele se converteu a Jesus, conheceu Jesus. O pai dele expulsou ele de casa. Ele era de uma família muito rica. Botaram ele para fora de casa. E ele foi servir o Senhor. Perdeu tudo. Depois disso, o irmão dele, que era o irmão mais novo, foi visitar, ele foi na igreja onde o Ishor plantou, e chegou lá, tinha uma frase escrita assim, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas lembre-se, virá um dia, ou vai acontecer o julgamento final, vai haver um julgamento. E isso para um hindu é a coisa mais absurda que existe, porque para eles não tem julgamento, só tem reencarnação. Se você é uma pessoa boa, você nasce melhor. Se você for ruim, nasce uma coisa pior. Eles não acreditam em acerto de contas, julgamento, ou que tem um Deus que vai acertar as contas por causa do pecado. E ele estava extremamente aborrecido porque descobriu que cristão come carne de vaca. Então, ele saiu aquele dia lá da reunião, decidido por fogo na igreja. Ele pensou, vou queimar essa igreja, meu irmão. Aí ele chamou um amigo, comprou gasolina e foi lá por fogo na igreja. Só que ele andou e não conseguiu encontrar o lugar da igreja.
Então, no dia seguinte, ele falou, vou então pôr fogo no lugar que vende essas Bíblias. E eles foram num lugar lá em Varanasi, que vende Bíblias. Varanasi, lá no Biratinagar, onde vendia Bíblias. E chegou lá e perguntou para o moço, tem muita Bíblia aqui? Ele disse, tinha, mas vendemos todas. Então não tinha o que pôr fogo, porque não tinha mais Bíblia. O fato foi que esse rapaz se converteu, e quando eu comentei aqui que eu estava indo para o batismo na garupa da moto, ele estava pilotando a moto e contando essa história para mim nos 300 quilômetros de viagem, como ele se converteu. E aí ele se converteu, foi pastorear lá em Lucknow, e a igreja cresceu, milagres acontecendo, e no meio daquela situação toda, a esposa dele faleceu. Quando nasceu a filha dele, a esposa faleceu. E foi um baque, foi uma situação muito difícil, ela morreu no parto. E então a família, o pai dele, o irmão mais velho, entraram em contato com ele. O irmão mais velho disse, olha, nós vamos depositar, era uma soma muito grande em dólar, vamos depositar na sua conta para você abandonar esse Jesus, está na hora de você sair. Que situação é essa que esse Deus matou a sua esposa, né? Jesus matou a sua esposa, agora você volta para o hinduísmo, vamos seguir os negócios. E ele disse para o pai dele o seguinte, ele disse, olha, o Jesus que eu ando com ele é inegociável. E aí ele disse para o pai, perguntou para o pai dele, a esposa dos hindus morre? Ele disse, morre. Dos muçulmanos morre? Disse, morre. Ele falou, pois é, esposa de cristão também morre. A questão aqui eu sei exatamente onde está a minha esposa agora, ela está na presença de Deus. Ou seja, em face das adversidades, a certeza e a convicção que nós temos em Deus, em Cristo, ela é acima de toda e qualquer dúvida ou questionamento. Esse é o lugar que nós precisamos estar. Esse lugar de certeza, de fé absoluta, onde o medo foi embora, a inquietação foi embora, as minhas ansiedades foram embora. Eu lancei sobre ele as minhas ansiedades, porque ele cuida de mim, diz a palavra. Lançando sobre ele toda a vossa inquietação, porque ele cuida de nós. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração com você. Senhor dos exércitos, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra, que nos desafia nesta manhã, Senhor, a crer. Que nos desafia a ter a certeza, a convicção de que não importa o que aconteça, não importa os desafios, as adversidades, nós podemos confiar absolutamente no Senhor. Nós podemos nos levantar, Pai, na força do Senhor, encarar os desafios, cada manhã andar em fé, andar por fé, andar em segurança, andar em certeza, andar em confiança, sabendo que nada poderá nos afastar do amor de Cristo, nada poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte, nem a ansiedade, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque agora nós estamos na Tua presença, e o Senhor é a nossa salvação, a nossa luz. Em quem temerei? A quem eu vou temer? Aleluia! E nós tomamos essa decisão aqui nesta manhã, Senhor. Nós não vamos viver no medo, não vamos viver na ansiedade, não vamos viver na inquietação, mas nós vamos nos levantar na força do Senhor para vencer os adversários, para vencer as guerras, as batalhas, no nome do Senhor. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, a nossa certeza absoluta, inabalável, Senhor. Firma o nosso pé sobre a rocha, firma os nossos pés nesta rocha. Em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana de milagres, uma semana em que nós vamos nos levantar a cada manhã, na força do Senhor, declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha, o socorro presente, como o Senhor, a Tua palavra diz, quando Davi diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Pai, vem do Senhor que fez o céu e a terra, que não cochila, não dorme, não dormitará o Senhor, Ele vê e Ele contempla. Aleluia, obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.